Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal. Hoje eu vou falar sobre tocar no assunto, né? Porque a intenção dos vídeos não é nem aulas. Obviamente eu não sou capacitado para isso. Mas tocar nos assuntos para as pessoas comentarem embaixo, darem seus centavos a respeito disso de maneira coerente, tá? De maneira sólida. Não é chegar aqui, eu acho que realmente é ruim, é bom, é mal. Não, entendeu? A intenção é justamente você falar o que você sabe sobre. Se você tiver alguma formação, isso ajudar a agregar no assunto, comentar aqui embaixo, etc. E tal. Eu mesmo já vou deixar um pouco de repertório aqui no comentário fixado. No comentário fixado não, na descrição. Então na descrição vocês vão achar um pouco de literatura clínica a respeito do assunto, alguma obra clássica. Depende. Bom, e hoje é a respeito de pessoas comportamento autodestrutivo e o paralelo entre pessoas com depressão e pessoas que usam drogas, né, usuários de drogas. E se percebe muito nessas pessoas. O primeiro é um padrão de comportamento autodestrutivo. Nas pessoas com depressão, geralmente é mais como automutilação, né, pensamentos suicidas, falta de. Não é falta de responsabilidade, né, mas falta de senso de dever ou falta de cumprimento do senso de dever. Né? Então, às vezes a pessoa não consegue mais ir trabalhar, não consegue ter mais forças para cuidar dos seus filhos, do seu casamento, etc. e tal. Gozado o chapéu, né? Caraca, agora eu tô me sentindo com TDAH. Tô falando de negócio, eu tô falando do chapéu. É porque o chapéu agora eu olhei aqui na câmera e realmente percebi que tá meio gozado. Ai, que triste. Mas é porque o cabelo tá bagunçado. De qualquer forma, é o seguinte, né? O comportamento das pessoas com depressão geralmente tendem a ser um comportamento autodestrutivo, né? Geralmente tende a ver com automutilação, tendências contra a própria vida, etc. e tal. E pessoas que usuárias de drogas já são mais um comportamento autodestrutivo, aquele meio desesperançoso, né? Tipo, eu já não vou mudar mesmo, eu não consigo ser melhor que isso, aí elas tendem a se render à violência, às drogas, né? Se drogar para esquecer que se droga, né? Tendem tendem a se afundar bastante em uma espiral, né, de comportamentos que se justificam pelas próprias perdas nos comportamentos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que usa droga, ela fica usando droga e se ela é casada, por exemplo, e perde o casamento, ela começa a usar mais droga com a justificativa de eu perdi meu casamento, então que se dane. Aí a pessoa, sabe, perde o contato com os familiares. Perdi meu casamento e o contato com os familiares, então é um paralelo, existe um paralelo de comportamento autodestrutivo entre esses dois, né? Porque ambos se justificam pelas coisas que eles já perderam. O comportamento autodestrutivo se justifica pelo que eles já perderam. Então, a pessoa com depressão e a pessoa usuária de droga, que na maioria das vezes também tende a desenvolver um quadro depressivo, elas justificam seu comportamento autodestrutivo, né, em cima justamente daquilo que anda acontecendo na vida dela de ruim. Então, a pessoa que usa droga, ela vai perdendo as coisas de casa, vai perdendo contato com familiares, etc. e tal. E tudo isso vai se transformando num combustível que alimenta ainda mais esse comportamento autodestrutivo. Né? Outro paralelo é que ambos os indivíduos, eles buscam alívio imediato, né? Uma sensação de regulação emocional. Então, elas sentem muita dor depois de usarem drogas, ou as pessoas que estão deprimidas sentem muita dor, lembrando de seus traumas, lembrando de suas neuroses. Então, elas buscam um alívio imediato para regular suas emoções, porque um ser humano não é capaz de sentir dor o tempo todo, a todo momento, sem isso enlouquecer, sem isso afetar ele psicologicamente de alguma forma. Então, a pessoa, por exemplo, as pessoas que usam drogas, geralmente elas tendem a buscar alívio nas próprias drogas. Então, já é outra coisa que retroalimenta o comportamento autodestrutivo,
de usar drogas, né? Ela vê ali o quanto aquela baixa dopaminérgica que ela tem depois do uso da droga, né? Então ela usa a droga, se sente bem, aí tem aquela queda brusca dopaminérgica, né? E aí ela, para não ficar muito tempo nessa baixa dopaminérgica, serotonérgica, ela vai lá e usa a droga de novo para subir artificialmente esse índice dopaminérgico. Não tem um sinônimo para dopaminérgico, né? Então, ela busca regular artificialmente suas emoções através disso. A pessoa com depressão, geralmente, ela tende a se viciar também, mas nem sempre. Não é, assim, pode não ser a maioria dos quadros, das pessoas com quadros de depressão se envolvam em drogas. Às vezes elas se envolvem também em coisas um pouco menos destrutivas, né? Dependendo do seu ponto de vista. Por exemplo, vício em videogames, vício em devaneios, né? Tem até um vídeo que eu quero falar sobre isso, né? Devaneio, esqueci o nome do. Mas é quando você fica muito dentro, preso, muito tempo preso dentro da sua própria cabeça, né? Como se ela fosse um mini estúdio de cinema e o mundo real se dane, você fica preso entre devaneios mentais, né? Mundos paralelos, etc. e tal. E bom, como eu estava falando, tem sexo casual também, pessoas com depressão geralmente tendem a se entregar fácil ao sexo casual, porque é uma regulação emocional, sabe? Você, quando você faz sexo, você tem aquele alívio instantâneo, né? Então, aquele prazer momentâneo. Então, você consegue escapar disso, né? Você consegue escapar dessa queda abrupta ou constante, né? De serotonina, de dopamina, né? E assim por diante. Então, esse comportamento em comum entre pessoas que usam drogas e pessoas que têm depressão. E muitas das vezes essas pessoas têm as duas coisas, né? Bom, como eu estava falando, existem essas duas, as pessoas com depressão e pessoas que têm quadro, pessoas que usam drogas, elas geralmente também costumam a compartilhar desses dois quadros, né? Tem pessoas que têm depressão e consomem drogas, e tem pessoas que estão consumindo drogas e estão desenvolvendo um quadro depressivo. Outro ponto, isso aqui eu já tinha. É outro comportamento autodestrutivo que vai além desse, como posso dizer, dessa consequência direta, né, da pessoa usar drogas, estragar o próprio casamento, a pessoa ter depressão e querer se machucar, etc e tal, né? Tem também o outro tipo de comportamento autodestrutivo, que é o que geralmente retroalimenta esse quadro da pessoa, tanto de consumo de drogas quanto depressivo, né? Que é que é que é o isolamento social, né? Nossa, fiquei até mais iluminado. É o isolamento social e o, como posso dizer? Perdeu as drogas. É o comportamento de isolamento social e desesperança, né? Aquele sentimento constante de desesperança. Então, a pessoa que usa droga, geralmente ela pensa assim, ah, não consigo ser melhor que isso, né? A pessoa que usa droga também costuma usar droga em casa ou em ciclos muito fechados, né? A pessoa que geralmente usa droga, ela não usa droga em lugares muito abertos ou com qualquer pessoa do lado, porque ela sabe que as pessoas que não usam drogas geralmente costumam rejeitar. A maioria das pessoas que não consomem drogas não gostam de drogas mesmo, né? Então, a pessoa naturalmente se isola. E o depressivo também. O depressivo geralmente não gosta de expor os seus sentimentos, a sua desesperança, até porque as pessoas geralmente não reagem bem a uma pessoa que sai falando seus problemas à torta e à direita, assim, sem motivo nenhum, né? Ah, eu estou deprimido, ah, eu estou desesperançoso. As pessoas geralmente não costumam ter tanta paciência com uma pessoa assim.
Então tem esse paralelo entre o usuário de drogas e o depressivo, né? Eles sabem que expor essa intimidade vai causar represália social. Então ele naturalmente se isola. E aí, enquanto ele se isola, ele mantém aquele pensamento desesperançoso. O depressivo acha que ele não pode sair da espiral da dor, e o drogado parece pejorativo, né? E o usuário, o usuário de drogas, costuma achar que ele nunca vai conseguir se libertar daquele vício, né? O vício é maior do que ele, entendeu? Então, já um comportamento autodestrutivo à parte, que retroalimenta essa condição da pessoa, tanto o quadro depressivo quanto o quadro, né, de consumo de drogas. E, por fim, a última pontuação que eu queria fazer, assim, comorbidade, culpa e vergonha. Tá. A culpa e a vergonha, geralmente, que tem nos dois lados, né? A pessoa que tem depressão ou está desenvolvendo um quadro depressivo, ela sente culpa, a maioria das vezes ela sente culpa por estar naquele estágio há tanto tempo, principalmente quando ela vai se expor a alguém, ela sofre aquela represália social. Pô, cara, toda hora tu fica triste, toda hora tu reclama das coisas, pó. E a pessoa que usa droga, toda vez que ela tem uma recaída, a maioria das pessoas se sente indignada com aquilo, essa culpa misturada com a vergonha, que faz esses quadros se misturarem. Então, por exemplo, a pessoa que tem depressão, ela já está afundada num quadro, numa espiral de dor, da qual ela não consegue sair, né? E as ferramentas que ela tem para regular, para regular, caramba, que fala, caraca, eu tô com uma dificuldade com as palavras de estimação, tô com uma dificuldade com as palavras ultimamente. As ferramentas que ela tem para regular as suas emoções, ou seja, as ferramentas que ela tem para regulação emocional, né, às vezes não estão sendo suficientes, ou às vezes ela tem poucas ferramentas, né? Então ela começa a procurar ferramentas mais fortes, quase como uma pessoa que tomou remédio para dor e não funcionou e precisa de um remédio mais forte. Então é a mesma lógica, né? Só que a dor dela é psicológica. Então ela vai buscar ferramentas de regulação emocional dos mais diversos tipos, né? Então eu falei aqui alguns quadros: vício em videogames, vícios em devaneios, aí tem também o vício em sexo casual, né? A pessoa vai fazendo sexo casual, o que dá um alívio momentâneo mais fácil e mais forte. Geralmente quem tende a se viciar um pouco mais em sexo casual são as mulheres. Não por alguma fraqueza, mas porque para elas é mais fácil. Não é um discurso militar, red pill, nada disso. Simplesmente porque a mulher, a qualquer momento, ela pode arranjar um parceiro. Um parceiro tende a ter que buscar uma parceira com mais veemência. E uma pessoa, um homem com depressão, ou um homem que está desenvolvendo um quadro depressivo, geralmente não tem as ferramentas necessárias, né, para conseguir conquistar uma parceira. Então, não é nem porque o homem não quer, mas porque ele, na maioria das vezes, não consegue se viciar no sexo casual, né, como ferramenta de regulação emocional para quadro depressivo. Então, por isso, na maioria das vezes, os usuários de drogas são homens. Por quê? Porque o homem ele busca uma ferramenta de regulação emocional tão forte quanto um sexo, quanto coisa assim, geralmente encontra nas drogas. A mulher nas drogas e no sexo casual, né? Porque é mais acessível, tá? Então, naturalmente, a culpa e a vergonha, misturada com aquela espiral de dor da pessoa com depressão, faz a pessoa migrar para o quadro também de usuário de drogas. E a pessoa que está no estágio das drogas, geralmente desenvolve um quadro depressivo por conta do uso excessivo de drogas. Você vai tendo aquela alta artificial dopaminérgica, né? Naturalmente aquilo ali não é para ser daquela forma, né? O ciclo dopaminérgico do seu cérebro não é para ser tão instantâneo, artificial. Seu cérebro não se habitua com aquilo, ou melhor, se vicia naquilo, mas ainda sofre as consequências fisiológicas, né? E a pessoa acaba desenvolvendo um quadro depressivo
pode até desenvolver algo mais estrutural no cérebro, não necessariamente funcional. A regulação hormonal do cérebro dele realmente pode ficar bagunçada por conta da questão das drogas, do alto consumo de drogas e de como as drogas afetam a funcionalidade do cérebro, né? A estrutura do cérebro também. Então, a pessoa pode ter diversas consequências fisiológicas no quadro de consumo de drogas, né? E, naturalmente, vai se desenvolver uma depressão. Né? Então, são coisas que quase que se correligam. Né? É que nem toda pessoa que tem depressão vai consumir drogas, mas muitas das pessoas que consomem drogas vão desenvolver depressão. Né? E outros problemas também psicológicos, estruturais. A pessoa pode desenvolver uma esquizofrenia, perdão, desenvolver uma atrofia cerebral, neural, seja lá como se queira chamar, né? Perda da massa cerebral. A pessoa pode desenvolver uma quebra permanente, né? Uma lesão permanente sináptica, então ela perde sinapses de cérebros, ligações, então ela literalmente fica mais burra, literalmente. Né? Pode desenvolver câncer, pode desenvolver Alzheimer, etc. e tal. Então, no geral, é isso que eu queria abordar. Né? O risco de você consumir drogas ou de você se manter muito tempo num quadro depressivo e poder migrar para as drogas e aí dobrar as suas chances, potencializar as consequências de se ficar muito tempo num quadro como esse. Né? Então, é bom procurar-se um tratamento, uma pessoa de confiança, não só uma pessoa, né? O importante é você buscar apoio, mas você tem que buscar o máximo de redes de apoio possíveis. Uma única pessoa, ter uma única pessoa como rede de apoio, às vezes é mais nocivo do que não ter ninguém. Sabe? Porque estimula você ficar muito tempo na sua zona de conforto. Ter várias zonas de conforto, ou melhor, redes de apoio, igreja, amigos, namorada, família, impede de você ficar só numa zona de conforto, porque você precisa interagir socialmente em quadros diferentes, né? Em ambientes diferentes. Né? Você não age na igreja da mesma forma que você age com a sua família, da mesma forma que você age com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, amigos, etc. E tal, né? E claro, se você achar necessário, é altamente recomendável que você busque ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, né? Talvez até necessitando tomar sem remédio, dependendo do que você, de como está a estrutura do seu cérebro, de como, em que tipo de quadro você já chegou, né? Temos aí os quadros de depressão um pouco mais leves, assim por dizer, quadros de depressão maior, podendo se desenvolver também até transtornos crônicos, né? Outros quadros que podem se derivar da depressão, sei lá, um tipo de síndrome do pânico, ansiedade generalizada, deixa eu ver outro aqui, alguns quadros dissociativos, dissonânicos, né, comportamentais, até aquela questão lá que eu falei, não é o nome? Deixa eu ver aqui, Vou até pausar aqui para poder ver onde está o nome. Pronto, já achei, devaneio maladaptativo, né? E pode coexistir com a depressão, pode se desenvolver a partir da depressão, né? Ainda, pelo que eu entendi, é uma questão psicológica nova, né? Parece que a literatura anda abordando isso ali a partir dos anos 2000. Então, é bem nova na psicologia a questão do devaneio maladaptativo, né? Mas, por enquanto, apesar de não estar no CID-11, nem no, como é que chama? PSM, a FACR, né? PSM-5, já é uma questão pesquisada. Então, você pode desenvolver quadros assim, sabe? Quadros delirantes, quadros
né, que retroalimentam a sua depressão, quadros ansiosos. Não sei se quadros esquizofrênicos. Eu ainda não tenho repertório clínico suficiente para dizer se depressão pode desenvolver algum nível com um grau de esquizofrenia. Mas é bom sempre ficar de olho. Então, se interessarem mais sobre o assunto, o repertório clínico, o repertório literário vai estar aqui embaixo. Vocês leem, veem, comentem, tá? Façam um vídeo sobre, isso não é uma aula, isso é só uma pauta. Então, se interessarem, joguem para frente. Mas é isso, eu acho que não tenho mais nada para falar. Fiquem de olho nos meus projetos no comentário fixado. O canal do meu amigo Márcio Resenhada também está no comentário fixado, é o último link do comentário. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau!